A Tribuna do Povo exibiu ontem aqui, e com exclusividade, o caso de abusos sexuais em série, né, aquela barbaridade na cidade de Barra Velha. Né? O Francisco Josimar do Nascimento, de 42 anos, conhecido aí, vulgo Nininha, né, foi indiciado pela morte de um idoso no Ceará. Ele era foragido há 10 anos. A Polícia Civil ainda diz que ele é responsável por uma série de estupros a mulheres entre 58 e até 86 anos de idade. Pelo menos 13 idosas, gente, foram estupradas e os crimes gravados ainda por esse homem. A Polícia Civil acredita que o suspeito possa ter feito mais vítimas e aí aguarda aí novas denúncias, né? Agora fica a pergunta, né? Você que nos acompanha às 13h46 da tarde, você ligadinho aqui na tribuna. O que levaria um homem a cometer um crime hediondo desse? Como a gente... que está com a gente aqui, né? A psiquiatra, a Mônia Bressoli, e eu vou conversar com ela, né? Ela está... pelo Hangout aqui, Bresolim, desculpa, doutora, vamos corrigir aqui. Doutora, a gente fica pensando, né, o que leva, né, no caso desse homem, né, acusado de atacar 5 mulheres aí em Barra Velha, todas elas idosas, considerados aí um crime em série, né? Qual o perfil psicológico de uma pessoa como essa que comete esse crime? Como que, né, a ciência pode traçar esse perfil, doutora? Muito boa tarde. Obrigado pela participação. Bom, então, isso vai depender de uma série de fatores, né, que teriam que ser avaliados o caso específico dele. Mas o perfil sociodemográfico dele, o perfil psicológico, às vezes pode demonstrar alguns traços de transtorno de personalidade, né, que a gente pode pensar, inclusive, na psicopatia, né. No caso, por exemplo, eles têm dificuldade de sentir empatia, de se pôr no lugar do outro, de reconhecer o sofrimento de outra pessoa, né? Então, depende de vários fatores para traçar um perfil psicológico, né? Mas ao próprio caráter da pessoa, né? A própria cultura que a pessoa veio inserida nesse contexto. Mas a gente percebe que ele tinha uma certa consciência quando ele praticava esses crimes, né? Ele até mesmo filmava isso. Isso pode caracterizar realmente uma psicopatia grave, mas dá para entender que ele tinha uma nitidez do que ele estava fazendo, né? Então, mas nesses casos, a pessoa pode ter alguma alteração. Vamos pensar no caso de um transtorno de personalidade psicopata antissocial, né? Ele pode ter alguma alteração em algumas regiões do cérebro, algumas configurações que tenham dificuldade de empatia, como eu falei, mas não em outras que prejudicam a capacidade de discernimento da realidade, dos fatos como eles são. Por isso que às vezes não é incomum essas pessoas cometerem esses tipos de crimes, não conseguirem sentir o sofrimento das vítimas, mas terem total consciência dos atos que estão cometendo, tendo consciência do certo e do errado, entendeu? Então, por isso que é interessante, claro, com uma investigação bem detalhada do que se trata, por exemplo, desse caso, né? Mas ele pode, sim, não ter a empatia, mas ele ter total discernimento dos fatos de ser errado ou ser correto, no caso, né? Ok, doutora. Então, é isso que a gente precisava saber. Ele tem essa noção, então, né? Então... Pode ter a noção, sim. E ser responsabilizado por Tá isso. certo, doutora. Tá certo. Muito obrigado, doutora, pelas informações. A gente agradece a sua participação aqui. Obrigado, viu? Um grande abraço. Boa tarde.